Primeira coisa, Anime Effects. Anime Effects. Primeira coisa que tu quer, tu precisa... Eu vou focar agora, gente, tá? Então... Não, se eu não ver o chat, eu verei logo. Mas enfim, Anime Effects, esse programinha é bem nice. Pra você usar ele, a primeira coisa que você precisa é ou de vários arquivos PNG das partes do personagem, ou de um arquivo .psd. Normalmente programas de desenho que você tem várias camadas, que você usa pastas, eles deixam você salvar o seu projeto como um arquivo .psd. Se sim, exporta como .psd, que é muito melhor. Mas enfim, vamos lá. Eu vou abrir um projeto que já tá pronto. Inclusive vou abrir o desenho que eu fiz hoje aqui. Vou abrir aqui. Cadê? .ych Nick Wolf. Esse aqui foi a última animação que eu fiz. Que inclusive eu acho que eu fiz em live, eu acho. Ou não. Mas bem, esse é um exemplo de projetinho. E eu vou começar explicando o que cada parte é. Deixa eu diminuir um pouquinho o chat para não entrar muito no caminho. Aqui tá bom. Eu vou deixar aqui. Se vocês acharem que tiver ruim, qualquer coisa me avisa. É só pra não entrar no caminho. Ok. Aqui na esquerda, o mouse tá pegando? Deixa eu ver ali. Capturar o cursor. O mouse tá pegando. Se não tiver pegando, me avisem. Aqui na esquerda a gente tem as nossas ferramentinhas. Inclusive vou até aumentar aqui. Não vou não, porque não vai mudar nada. As principais que a gente precisa se importar só é essa segunda aqui. Essa segunda ela só corta os conteúdos só pra dentro do tamanho do canvas. Esse aqui a gente gira a tela e esse aqui a gente só deixa ela no ângulo normal. Até aí tudo bem. Aqui embaixo a gente tem as ferramentas normais em si. Aqui é o cursor, você só usa ele pra mexer, tudo certinho. Esse aqui a gente usa pra mexer. E os outros são um pouquinho mais avançados que eu não vou falar sobre. Caso a gente for realmente falar sobre, aí a gente faz uma parte 2. Mas bem, o principal fica aqui embaixo, que é o Animation Dock. Aqui a gente tem basicamente todas as partes do nosso personagem. Tem o projeto inteiro, basicamente. Eu gosto de separar o meu fazendo toda uma meio que arvorezinha. Inclusive vou ativar aqui pra ficar dentro do frame. Não vou deixar sem. Toda uma arvorezinha bonitinho, tipo das partes que... Tipo, por exemplo, quando você mexe o corpo, você mexe a cabeça também. Então a cabeça vai estar dentro do corpo. Isso a gente pode mostrar bem aqui, ó. A gente tem uma pasta do personagem. Dentro da pasta do personagem a gente tem a pasta da mão, a pasta da cabeça e a pasta do corpo. E aqui na cabeça a gente tem a parte do cabelo, a parte do rosto, a própria cabeça em si. Essa que eu gosto de fazer. Eu acho que assim é melhor, porque daí caso você pode trabalhar tipo do mais básico até o mais detalhadinho. Tipo, por exemplo, o jeito que eu gosto de animar... Eu acho que eu tô falando demais sobre animação e não tanto sobre como usar o programa, né? Mas agora já comecei a falar, vou terminar. Eu gosto de, tipo, primeiro a gente anima, sei lá, o personagem inteiro, caso ele for mexer. Aí a gente vai meio que afunilando, a gente faz a mão, a gente faz a cabeça, e a gente faz o cabelo, faz o rosto. Enfim. Agora falando sobre o programa em si. Sempre que você selecionar uma parte, tanto que a parte ela pode ser ou um arquivo mesmo, ou pode ser a pasta... Aqui na direita vai aparecer todas as propriedades que essa parte tem. Então tem, por exemplo, o jeito que é renderizado, pode ser um normal, multiplicar. Ele pode ser clipando também. Tipo, só aparece com a camada de baixo. Enfim. Esse def, ele é basicamente a altura dessa coisa na... Tipo, o que vai aparecer na frente. Quanto maior esse número, mais na frente ele vai ficar. E quanto menor, ele vai ficando para trás. Enfim, aqui a gente tem opacidade, bem básico. E aqui embaixo a gente tem as keys que a gente consegue mexer. As keys são basicamente pontos que a gente meio que anima entre. Então, por exemplo, aqui no movimento da mão, a gente tem... duas keys, dois keyframes. A gente tem esse primeiro e a gente tem esse. Então a gente... E daí o computador, o programa vai animar entre esses dois frames o movimento.
E aí, as propriedades desse objeto... Deixa eu só checar o chat rapidinho. Ok. As propriedades desse objeto são separadas nesses maisinhos aqui. Nesses maisinhos. Então a gente pode mover a posição... A gente pode modificar a posição, a rotação, o tamanho. E a gente pode até modificar a altura... ou opacidade, ou HSV, que é algo bem mais complicadinho. Mas o que importa é esses três aqui: o Move, o Rotate e o Scale. Um mexe a posição, bem óbvio. O outro mexe a rotação. E o outro mexe a Scale, que é o tamanho. Eu literalmente acabei de falar isso, mas enfim. Meio óbvio, mas enfim. Uma coisa importante se detalhar é que, às vezes, quando você for animar alguma parte de um personagem, tipo, por exemplo, a mão aqui, a gente tem uma coisa chamada centroide. O centroide, ele vai basicamente definir o ponto em que aquela coisa vai girar. Então, por exemplo, o centroide é bem esse daqui. Caso eu for girar, ele vai girar relativo a esse ponto. Se eu decidir pegar aqui... Se eu for decidir mover o centroide, e para isso a gente pega a segunda ferramenta e clica nesse pontinho, e eu for colocar o centroide, sei lá, nessa ponta do dedo aqui, a hora que eu quiser girar de novo, ele vai mexer relativo a esse ponto. Então, certifique-se de que o seu centroide está na posição certa, senão vai dar tudo errado. E vai girar de um jeito que você não quer. E isso não vale só também para girar, mas vale para o tamanho também. Caso eu quiser mudar o tamanho, note que tipo ele vai aumentar de acordo com esse pontinho. É com esse pontinho que ele vai aumentar ou diminuir, sempre relativo a ele. Deixa eu desfazer. Desfeito. Ok. Então... Vamos lá, vamos pegar só a mão aqui, por exemplo. Vou até tirar o background. A mão, ela tem esses seguintes frames. Tem esse aqui, esse aqui que é basicamente o mesmo do início. Vamos fazer o seguinte, vamos ignorar essa outra parte aqui, por causa que ela é a mesma coisa do começo. A mão, ela tem 3 frames, esse e esse. E o programa, ele alterna entre esses 3 frames aqui. Ele faz a animaçãozinha entre, ele interpola. Agora... se ele estiver mexendo de um jeito estranho, por exemplo, deixa eu mudar uma propriedadezinha aqui. Vamos supor que ele tá mexendo meio estranho, de um jeito que a gente não tá gostando. Tipo... ele tá muito reto, olha. Ele tá meio... poxa, tá meio estranho, tá muito reto. Para solucionar isso, a gente vai mudar o easing. Para isso, a gente pode só selecionar aqui, criar uma caixinha de seleção arrastando e apertar o botão direito, que a gente consegue mudar o easing. Ou a gente pode vir aqui na direita, que a gente pode só selecionar outro easing. No caso, o que eu usei aqui é o Cubic. De acordo com o que você escolher aqui, ele vai meio que ter uma transição começando mais rápido e terminando mais devagar, ou terminando mais rápido, ou começando mais devagar e terminando mais rápido. E conforme você vai descendo aqui nessa linha, isso fica cada vez mais forte. Fica cada vez mais forte esse efeito. Eu vou deixar todos no Cubic, que era o que estava antes. E não só a gente pode mudar não só a gente pode mudar o easing, como a gente pode mudar se ele é in, out ou os dois. O que isso vai mudar é se ele vai começar rápido e terminar devagar o movimento, ou se ele vai... o in, ele vai começar devagar e terminar rápido. O out vai começar devagar e terminar rápido. Não, acabei de falar isso. Desculpa, é confuso. Ele vai começar devagar... ele vai começar rápido e terminar devagar. E esse aqui ele vai meio que começar devagar. No meio vai ficar rápido e vai terminar devagar. Desculpa, isso é um pouco meio difícil de explicar. Eu nunca expliquei isso antes. E eu tô na frente agora que eu notei. Por que ninguém me avisou? Perdão, gente. A culpa não é de vocês. Então é isso. A gente pode mover alterar o jeito que a coisa se mexe com essas propriedades aqui no cantinho. E aí,
É meio que isso, é meio que desse jeito que a gente usa o Anime Effects. Você pode. Uma coisa que eu recomendo é você sempre criar pasta para mexer as coisas. E você fazer essa estrutura meio que de galhos. Então, por exemplo, a gente tem um personagem. Se a gente mexer o personagem, ele mexe tudo. Aí a gente pode mexer só a mão, pode mexer só a cabeça. E dentro da cabeça, a gente pode mexer só o cabelo, só o rosto. Nossa senhora, que coisa cursed. E é meio que isso. É meio que tudo isso que eu posso dizer. Ah, e outras coisas também. Quando você... Caso você quiser adicionar mais arquivos .psd, você quiser adicionar mais imagens, você pode vir aqui no topo, clicar em Resources, clicar em Add Resources que você pode adicionar mais um arquivo. Pode mudar aqui em cima o tamanho do canvas, eu espero que vocês estão conseguindo ver isso. Vocês estão conseguindo ver isso? Deixa eu fazer o teste aqui. Vocês não estão conseguindo ver isso. Mas clicando nesse pedacinho aqui, Project Attributes, a gente pode mudar a quantidade máxima de frames, se ela vai loopar, quantos frames por segundo que é, ou seja, a velocidade da animação. E aqui na direita dessa janelinha, a gente pode mudar a gente pode um frame para frente, um frame para trás, pode dar play, voltar tudo e tudo para frente, loopar ou até mesmo botar áudio se a gente quiser. E quando você tiver terminado, você pode vir aqui em File no topo, clicar na opção Export Project e eu acho que aqui é bem fácil de você entender. Você pode só clicar em Export e selecionar o tipo de arquivo que você vai querer. Por exemplo, se você prefere um .gif ou um .mp4, vai de você. E acabei de dar uma aulinha do Anime Effects em quanto tempo? Não sei. Mas é basicamente isso, um jeito bem simplesinho de como usar o Anime Effects. Qualquer coisa a gente pode aprofundar mais depois. E é isso.